Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Que bom estar aqui com vocês. Vou esperar vocês entrarem. Virgínia Moura Garcia, seja bem-vinda, boa noite. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a terapia das bonecas. Sandra Goulart, seja bem-vinda. Terezinha Ronchetti, sejam todas bem-vindas. Vocês devem ter visto que eu fiz uma chamada ali. É a filha dela. Eu fiz uma chamada ali para falar sobre a terapia das bonecas. Marta Santos, seja bem-vinda. Para quem nunca ouviu falar sobre essa terapia, ela é usada para auxiliar os idosos. Ok, Lelê. Auxiliar os idosos com demência ou os idosos com Alzheimer, para ajudá-los a resgatar memórias afetivas, o conforto emocional que eles tanto precisam. Oi, Célia, tudo bem? Seja bem-vinda. Essa terapia faz maravilha nas pessoas idosas que têm demência ou Alzheimer, ou as pessoas que não tiveram bonecas na infância, que são muitas que me contam que nunca tiveram bonecas na infância. Então essa terapia tem o poder de diminuir a agitação, promove momentos de serenidade e de muito amor entre os idosos que têm Alzheimer. Ai, que bom, Virgínia. Perdão, é a Lelê, né? A conexão dessas pessoas com Alzheimer é fundamental com essa terapia que ajuda a melhorar a sua qualidade de vida e o bem-estar. Isabela, seja bem-vinda. E o que nós podemos fazer com a nossa arte para minimizar essa condição? Muitas coisas, podemos contribuir e muito. Os bebês reborn pode ser uma ferramenta essencial e valiosa para ajudar a reviver memórias afetivas e criar uma conexão emocional. Entendem quando eu digo que pintar bebê reborn não é só colorir uma boneca, não é só fazer uma maquiagenzinha num bebê achando que é um bebê reborn? Os bebês reborn vão muito além disso. É muito mais do que isso. Podem ajudar a reviver memórias e criar uma conexão com o passado dessas pessoas. Essa interação pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade que essas pessoas costumam sentir, principalmente quando o dia começa a escurecer. É a hora que elas ficam mais agitadas. Então, pode ajudar e muito a reduzir o estresse e a ansiedade desse momento. Pode ajudar a melhorar a comunicação e a interação social. Eliane Freitas, seja bem-vinda. Nós podemos contribuir com isso de várias maneiras. Podemos criar bebês reborn personalizados e que sejam significativos para essas pessoas, ajudando a reviver um sentimento de amor, alguns momentos que elas esqueceram, né? Podemos pintar alguns bebezinhos e até doar para instituições de caridade que trabalham com pessoas nessa condição, ajudando a fornecer aí uma ferramenta valiosa para as terapias. Cristalzinha Reborn, Heloísa, seja bem-vinda. Meu nome é Mara, viu? Sueli da Cruz, Crochê Amigo, sejam bem-vindas. Nós podemos educar e conscientizar as pessoas que cuidam dessas pessoas. Os cuidadores às vezes não sabem da existência dessa terapia. Nós podemos, através do nosso trabalho, apresentando os bebês que nós pintamos, para que essas pessoas procurem se informar e usar as bonecas, os bebês reborn, na terapia com os idosos. A gente oferece os bebês para que eles usem com essa finalidade. Então, a relação entre as pessoas com Alzheimer, com demência e a terapia das bonecas é
completa e está sendo estudada já há algum tempo, mesmo em outros países, está sendo usada já como terapia, como minimizar as condições dessas pessoas que estão muitas vezes em casa de repouso e longe da família. São muitos os benefícios dessa terapia. Vocês devem conhecer aí na internet a Dona Francisquinha, né? Dona Francisquinha se tornou famosa, mesmo sendo uma senhora com Alzheimer. A filha dela chama-se Cláudia. A Cláudia foi estudar, foi aprender a trabalhar com o Alzheimer da mãe dela, porque ela cuida da mãe dela em casa. A mãe dela está sempre com ela, a família toda participa da terapia, participa dos cuidados da Dona Francisquinha. Toda a família sabe das condições da Dona Francisquinha e procura aprender a lidar com isso. E a Dona Francisquinha, que tem Alzheimer, tem bebezinhos, tem bebê reborn, assim como tem bonecas também. E isso faz muito bem para a Dona Francisquinha. Eu já acompanho a Cláudia há alguns anos aí no Instagram. Para quem não conhece, chama-se O Bom do Alzheimer. Ah, você já segue ela, Célia? Que bom. Às vezes te chamo de Célia, às vezes te chamo de Regina, mas que bom, né? É uma verdadeira escola, um verdadeiro aprendizado mesmo de como aprender a lidar com as condições de uma pessoa idosa já num estágio tão avançado do Alzheimer, e a família amorosa, cuidadosa, né, se dedica aos cuidados com a Dona Francisquinha, e a gente vê muitas vezes, né, Célia, ela aparecer lá com os bebezinhos, com a boneca. Ela tem bebezinhos feitos exclusivamente para ela, por artistas brasileiras, né? Me ajuda muito com a minha mãe. Olha aí que bom, aprende-se muito, né? Nilcelena Couto Ribeiro, que bom, seja bem-vinda. Então, ó, sempre a mostrar a Dona Francisquinha com uma boneca. Ah, obrigada, Heloísa. Ela está sempre lá sendo bem cuidada, de uma maneira amorosa, interage com a boneca, fala com as bonecas, né? Conversa. Quando ela ainda se comunicava, falava bem, ela falava com as bonecas, chamava, abraçava, cuidava, né? E tem outra pessoa que também se tornou muito conhecida, que talvez vocês também conheçam, que no Instagram está como Vó da Pomba, né? Que é a Dona Amália. Dona Amália também se tornou famosa, tem Alzheimer, mas ela ainda se comunica, ela ainda fala bastante, ela é bem humorada, bem alegre. Etis Maria, seja bem-vinda. A Dona Amália, o neto dela que divulgou, ela colocou lá na internet, ele sempre aparecia como Vó da Pomba, porque ele usava, né, uma máscara de pomba, e daí ele se apresentava como Vó da Pomba. E a Dona Amália é uma pessoa muito conhecida, uma figura muito conhecida na internet, e está constantemente cuidando dos bebezinhos. Hoje eu vi a Dona Amália cuidando de um macaquinho reborn. Olha lá, eu sigo também, ela é muito divertida, é verdade. Divertida, bem-humorada, saudável, né? Tem uma condição de saúde muito boa e anda bem, caminha bem, só tem, né, falta de memória, e é um estágio bem menor que o da Dona Francisquinha, né? Mas ela brinca com as bonecas, interage, embora na casa delas tenha gêmeas, são as bisnetas gêmeas com que ela interage, e as crianças adoram a Dona Amália. Dona Amália adora crianças e adora cuidar dos bebês reborn dela, né? Ela é um amor mesmo. Então, a família cuida da Dona Amália, toda a família participa dos cuidados. É uma família super amorosa e todos eles entendem que a boneca faz parte dessa terapia, que a boneca preenche ali, né, algumas sequelazinhas que ela guarda de quando ela era jovem, né? Então, todo mundo ali apoia essa terapia. Dona Amália até canta para os bebezinhos dela. Bebê Born by Clélia, seja bem-vinda.
É Biborne. Ah, by Célia. Então, ó, mesmo tendo as crianças em casa, os laços afetivos da Dona Amália, tanto com as crianças quanto com os bebês reborn, se mantêm, a família apoia, agrada, entrega os bebês para ela cuidar, sempre com muito amor e dedicação, né? Essas pessoas são famosas, né? Mas quantas vocês conhecem que são da sua família, talvez, ou que você conhece aí da sua vizinhança? Kátia Jun, seja bem-vinda. Quantas vocês conhecem que não têm não participam desse tipo de terapia, não sabem, não conhecem, não entendem, né? Que as famílias não têm conhecimento. E você pode aprender a pintar bebês reborn para fazer do seu bebê um instrumento para essa atividade terapêutica, que é a terapia das bonecas, né? Pode ser boneca de loja? Até pode. Mas os bebês reborn fazem muito mais essa conexão, né? Eu não tenho nenhum caso na família, mas assim mesmo, eu levei para um lar uma casa de repouso aqui na minha cidade, eu levei bebês reborn para doação. E eles cuidam de senhoras com Alzheimer, todas elas, né? Às vezes não tem condições, né, Célia, de ter ou de comprar. Às vezes até a própria instituição que cuida dessas pessoas também não tem condições, né? Porque os bebês reborn têm preços variados, mas é um produto a se adquirir, é uma coisa a comprar para poder fazer uma terapia, né? Tem algumas instituições que investem. Eu mesmo fiz doação de mais de um bebê para esse lar das senhoras lá. Pérola Neves, seja bem-vinda. Então, muitas casas de repouso cuidam de crianças também com outro tipo de transtorno, né? Em todos os lugares onde eu levei um bebê reborn e doei para fazer esse tipo de terapia, as pessoas foram muito acolhedoras, me receberam muito bem. Quando eu entreguei os meus bebês para serem usados na terapia, foram muito receptivas comigo, né? E é muito claro o resultado, a redução do estresse daquelas senhorinhas, a melhoria na comunicação delas. Muitas, às vezes, parece que não falam. Talvez elas não tenham uma motivação para se comunicar, né? E quando eu entreguei bebê reborn numa casa de repouso, uma pessoa que a princípio não falava, era super mal-humorada, de repente estava interagindo com o bebê. Que isso é uma terapia quase que intuitiva, né? Acontece essa conexão lá. Elas revivem as suas memórias, aumenta a autoestima também, né? Tem alguma coisa para cuidar. E não é maravilhoso que o simples gesto da gente pintar um bebê reborn? Fátima Meirelles, seja bem-vinda. O simples gesto da gente pintar um bebê reborn como esses bebezinhos lindos, né? Esse aqui acabou sendo batizado aí, escolhido por muitas pessoas como Francisco, né? Em homenagem ao Papa, e eu achei uma linda homenagem. Adotei aí a opinião de vocês, a votação de vocês, adotei aí e deixei então o nosso bebezinho aqui sendo chamado de Francisco, né? Ele nasceu no mesmo dia que o Papa faleceu, então ficou aí como homenagem ao Papa, o nosso bebezinho aqui ficou sendo Francisquinho então, né? Maria M. Lima, seja bem-vinda. Então, para quem chegou agora, a gente está falando hoje sobre a terapia das bonecas. Como que os bebês reborn podem auxiliar aí na terapia com os idosos, com as pessoas com demência, com as pessoas com Alzheimer? Como que nós, pintando um bebezinho como esse aqui, a gente pode auxiliar, pode doar, né, para que as pessoas auxiliem os idosos a interagir melhor, até se comunicar melhor e ficarem pelo menos mais tranquilos quando tem a síndrome do anoitecer, que é uma coisa que acontece com a maioria deles, que quando começa a escurecer, eles começam a ficar bem agitados. Ficanha Cleusa, seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Então, isso na vida das pessoas, e mais ainda nas nossas vidas principalmente, traz grandes benefícios, né? Quem quer falar comigo sobre os bebês ou sobre venda, me chama no privado depois, tá? Carmen Gisele, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas. Nara Lucinha, seja bem-vinda. Síndrome do pôr do sol, isso mesmo, Célia. Denise Melo, seja bem-vinda. Então, as pessoas que têm Alzheimer, que têm demência, né, têm sempre essa síndrome do pôr do sol. E os bebezinhos ajudam muito. Nós podemos propiciar essa melhoria nesse horário que para elas às vezes é tão crítico, né? Tão difícil de controlar, ficam agitadas, ficam às vezes muito agitadas, às vezes é mais difícil de controlar, né? Então elas ficam sempre andando de lá para cá, falam muito, algumas até gritam, né? Então a gente também passa a fazer parte da memória dessas famílias que têm essas pessoas nessas condições que estão no lar e principalmente das famílias que cuidam dos seus idosos que estão às vezes nessa situação, né? Fora a experiência tátil que elas sentem, que elas acabam trazendo para elas essa experiência de pegar no colo, de passar a mão na pele, de sentir que parece realmente um bebê de verdade, né? A pele do bebê, o peso do bebezinho, né? Quando elas pegam no colo, por mais que elas tenham essa fragilidade, que a gente vê que às vezes elas são magrinhas, até mais debilitadas, quando elas pegam no colo, assim, que tem o peso de um bebezinho de verdade, elas realmente pegam com todo cuidado. Com muito, mesmo às vezes sendo fraquinhas, a gente vê que elas fazem aquele esforço de pegar, pôr no colo e de abraçar. Acho linda essa arte, entrei por pedido da minha filha, agora sou eu que estou apaixonada. Ai, que coisa linda, Kátia. Que coisa linda, né? Eu entrei por causa da minha neta e nunca mais quis parar de fazer, viu, Kátia? Então, olha, esse aqui foi batizado aqui, né, como Francisco, e agora vamos cuidar aqui do virou nosso mascote aqui, né? O Francisco, que nasceu no dia 21. Então, olha, pegar um bebezinho desse no colo, né? Com essa pele que parece pele de bebê, com o peso de um bebezinho recém-nascido. Algumas delas que ainda têm mobilidade podem até trocar roupinha do bebê, podem trocar fraldinhas, né? Isso ajuda na força muscular. Não é só o fato de pegar o bebê no colo, não é só estar com o bebezinho no colo. Elas normalmente pegam com muito cuidado, pegam como de quem está cuidando mesmo, né? Mas algumas delas querem pegar dessa forma para ficar batendo no bumbum e se balançando, que isso é uma coisa automática, né? E a gente quer ver que mesmo o fato delas estarem lá, que tem Alzheimer, que tem algum tipo de demência, que, né, pela idade, às vezes, né, já tem uma certa fragilidade, são mais frágeis, têm menos força muscular, elas querem pegar e tratar como criança mesmo, né? Veja, tem muitos fake, como posso ter certeza o que identifica sua veracidade? Ah, Denise, fake não quer dizer que não é de verdade. Fake se quer dizer mal feito, né? Vai mais para o mal feito do que para fake. Porque a partir do momento que você usa uma técnica de pintura para pintar um bebê e ele parecer realmente um bebezinho de verdade, você usa o material certo, você usa um método para aprender a pintar, usa uma pintura que realmente pareça com a pintura de um bebê de verdade, ele nunca vai ser fake. O que é falso é que as pessoas às vezes fazem os bebês com uma pintura feia, com cabelo feio, de repente fazem só um coloridinho, né? Se passam por você para vender. Ah, já fizeram isso comigo, viu, Denise? No Dia das Crianças, no ano passado, isso aconteceu comigo, tá? Algumas pessoas se passaram por mim, fizeram aquela história daquela roleta,
Muita gente entrou nessa história da roleta e daí acharam que eu não enviei o bebê pelo qual elas pagaram o frete. Diziam que o bebê era de graça, que eu estava dando bebês de graça e elas iam pagar o frete. Fizeram isso comigo, mas aí eu chamei muitas pessoas, né, no privado, pedindo para elas o recibo do envio, do frete que elas pagaram, né? E pedindo para elas que me passassem então o site que fez isso, para quem todas elas correram, porque nenhuma delas mostrava o meu rosto, sabe? Então só diziam que era eu e elas acreditaram, né? Entendi. Lavínia Cristina, seja bem-vinda. Fátima Meireles, técnica incompleta, pintura mascarada. É isso mesmo. Aquela maquiagem, né? É por isso que eu estou perguntando. Eu entrei. Ah, entendi. Muita gente. Luciane Ferreira, seja bem-vinda. Muita gente entrou, viu, Denise? E eu fiz contato, né, pelo chat com as pessoas no privado, pedi que elas me mandassem, né, um comprovante do frete que elas pagaram. Nenhuma delas me mandou comprovante, muitas delas não responderam, e as que responderam disseram: ah, não, você não apareceu, só dizia que era você, mas não apareceu o seu rosto. Eu sempre esclareço que quando a pessoa quer falar comigo a respeito de bebê ou quer comprar um bebê reborn comigo, eu faço uma ligação por vídeo com ela, para ela ver os bebês, para ela me dizer o que ela deseja, para eu mostrar os bebês que eu tenho, né? E então, se não aconteceu isso com você, não era eu, tá? Então, eu até tinha um catálogo, né? Eu tenho um WhatsApp Business e eu tinha um catálogo lá. E aí eu tirei o meu catálogo, porque as pessoas pediam as fotos, dizendo que queriam ver os meus bebês, e elas, na verdade, clonavam as fotos para vender para alguém, né? Então eu acabei com esse catálogo, e hoje em dia, quem quiser falar sobre bebê comigo, me chama no privado, e eu vou fazer uma ligação por vídeo, a pessoa vai falar comigo, sabe? É a única forma de a gente fazer as coisas de uma forma correta e ninguém sair enganado, né? Mas isso de usarem o nosso nome, nossa, usam o nome de médicos, imagem de médicos. Hoje mesmo esse pessoal do Alzheimer aí, a avó da Pomba, aquele neto da Amália, estava fazendo um story dizendo que, pelo amor de Deus, ninguém dê dinheiro, ninguém pague nada, ninguém passe dados bancários, porque ele não liga para as pessoas pedindo dados, não é ele falando, usar inteligência artificial para fazer a imagem dele falando, pedindo dinheiro, né? Então, quando eu falo com as pessoas, eu falo aqui, tá? Aí o que eu faço? Eu ligo por vídeo, daí eu vou ali pegar o bebê para mostrar, entendeu? Aí as pessoas sabem que sou eu realmente. Então, acontece muito. Que pena que você entrou, né, que caiu num golpe desse, mas costuma acontecer mesmo, né? Então, vamos continuar aqui falando da nossa terapia das bonecas, né? Que as pessoas que ainda têm alguma mobilidade, elas conseguem trocar roupinha nos bebês, elas conseguem trocar fraldinha, elas conseguem ali cuidar dos cabelinhos, né? Algumas delas gostam de dormir com os bebês, porque para elas é importante elas sentirem que tem alguma coisa para cuidar, né? Isso ajuda bastante na coordenação motora, na força muscular. Já li muito sobre os bebês para terapia serem de olhinhos fechados ou de olhinhos abertos, né? Muitos artigos. Um sonho ter um bebê reborn pintado por você. Oh, que amor, Kátia. Fala comigo no privado. Muitas pessoas, muitos artigos que eu li diziam que os bebês reborn para terapia com idosos com Alzheimer ou com um tipo de demência não podiam ser bebês de olhinhos fechados. Mas eu já li outro tanto de pessoas que fizeram essa experiência, de terapeutas que usaram os bebês para essa experiência, com essa terapia com os idosos, e a conclusão que eu tirei que depende da pessoa que vai receber, né? Então cabe a você que vai fazer aí a pintura de um bebezinho para essa finalidade, conversar com a terapeuta para ver para quem você vai fazer esse bebê,
Leone Aparecida Valentim, seja bem-vinda. Você conversa com a terapeuta que trabalha lá naquela instituição, naquela casa de repouso, e vê para que tipo de pessoa você vai pintar um bebezinho. Mesmo que você vá fazer uma doação, visite esse lugar, converse com as pessoas, veja para quem é que você vai doar, né? Ou se vai doar para a instituição, e aí vê mais ou menos o perfil das senhorinhas, e de repente você faz um de olhinho fechado e um de olhinhos abertos. Foi o que eu fiz. Eu levei um de cada para doação para que tivesse lá as duas possibilidades. Boa noite, seja bem-vinda. Então, a terapeuta daí escolhe para quem ela vai fazer. Os de olhinhos fechados, eles simulam muito o sono do bebê, né? Que pode ser calmante e reconfortante para os idosos. Né? Pegar um bebezinho no colo que eles vão agradar, eles vão cantar, eles ficam embalando para o bebê dormir. Então isso imediatamente causa nas pessoas também uma calma, uma tranquilidade. Você já percebeu que quando você tem filho, se você tem ou se você teve filhos pequenos, ou cuida aí de uma criança, de uma netinha, de alguém da sua família, às vezes você está até meio agitada, mas de repente você precisa pegar aquela criança no colo para fazer dormir. Você já percebeu como você muda? Quando você pega aquela criança no colo? Percebeu que a sua atitude muda? Que o seu jeito de lidar com a situação muda? Eu muitas vezes estava em festa mesmo, uma festa para a qual fui convidada. E geralmente eu sempre fui muito crianceira, eu adoro crianças, eu trabalhei com crianças. E geralmente eu estava naquela festa e estava vendo aquela mãe não querendo sair da festa ou daquele lugar, daquele espaço e se retirar um pouquinho para fazer o bebê dormir. A mamãe às vezes estava ali tomando uma cerveja com o bebê no colo, ou a mamãe estava até fumando com o bebê no colo e aquilo ia me dando uma certa agonia. Eu pegava, embora eu estivesse numa festa, conversando com gente, falando alto, com música, claro que a gente está mais agitado. Eu pedia para pegar o bebê no colo, porque antigamente a gente podia pedir, as pessoas não tinham medo da gente, né? Boa noite, Maria Santos, seja bem-vinda. Então, eu pedia para pegar o bebê no colo, e aí o que acontecia? Eu imediatamente começava a embalar. Raríssimas, mas eu posso contar nos dedos quando foi que eu peguei um bebê no colo, que o bebê não dormiu imediatamente. Porque além de eu acalmar o bebê me acalmava. Mesmo que eu estivesse ali próximo do barulho, próximo da festa, eu sempre estava ali por perto com aquela tranquilidade que eu passava para o bebê e o bebê passava para mim, né? Então eu vejo que os idosos, quando têm a síndrome do pôr do sol, os bebezinhos acalmam também. Estou amando fazer os bebês, é terapia mesmo, Mara. Amo cada um que faço, já fiz 3. O curso então é maravilhoso. Obrigada, Heloísa. Obrigada, viu? Um bebê mais fofo que o outro mesmo. Logo, logo nós vamos conversar aqui ao vivo para as pessoas te conhecerem também, tá? Então, olha, quando eu falo de idosos, eu não falo só de senhoras, né? Idosos em geral. É reconfortante, tá? Não tem idosos com Alzheimer, só mulheres. Claro que tem uma maioria que são mulheres, mas homens com demência são muitos, muitos, né? E eles também têm carências da infância. Eles também sentem falta do colo da mãe que se foi, da mãe que por algum motivo não cuidou deles, ou de idosos que perderam seus filhos ainda bebês, né? As pessoas que participaram da jornada da arte reborn comigo sabem da história de uma pessoa que veio buscar um bebê reborn porque perdeu um filho, né? Então a dor da perda é a mesma, tanto faz para um homem quanto para uma mulher, né? Os bebês de olhinhos fechados, eles podem reduzir assim a estimulação visual pelo fato de estarem dormindo. Olha eu descabelando o Francisquinho aqui toda hora, ó. Vamos botar o Francisquinho assim. Então, eles podem, com os olhinhos fechados, eles transmitem mais paz,
mais tranquilidade. Então, a estimulação visual do idoso reduz, né? E cria um ambiente mais tranquilo, como a hora de dormir, sabe? Quando fica tudo mais quietinho. Então, essas pessoas podem sentir que precisam fazer silêncio naquele momento, porque o bebê está dormindo. Isso acalma também, né? Quando eu chego na casa do meu pai, ele quer tirar até foto com os bebês da minha filha. Ai, que amor! Seu pai é idoso, bem idoso, Kátia? Conta um pouquinho para nós. Que lindo, né? A gente vê que não tem isso de ser homem ou de ser mulher, né? Todos os idosos, né? Todas as pessoas são amorosas quando se trata de criança. É por isso que os nossos bebezinhos chamam tanta atenção, né? 75 anos. Ah, nem é tão idoso assim, né? Hoje em dia uma pessoa de 75 horas tá bem, né? Tavares, Vânia Lúcia Tavares. Mas tem muita gente dessa idade que eu vi no lar de senhoras com Alzheimer, muitas pessoas com essa idade já com demência mesmo. Danes Célia das Neves, seja bem-vinda. Ana Lúcia Tavares, seja bem-vinda, viu? Então você percebe como essa é uma grande oportunidade para você que não tem interesse de vender bebês, por exemplo. Você pode pintar bebês para essa finalidade. Tem pessoas que às vezes falam assim, Mara, mas eu faço só por hobby. Mas o seu hobby pode virar uma doação. Você pode fazer para você, para colecionar, para suas netas, para alguém da sua família, mas você pode fazer doação desses bebezinhos também para essas pessoas que têm essa carência, né? Que às vezes não lembram mesmo dos bebezinhos ou lembram dos bebezinhos que perderam, né? E quando recebem um bebê no colo, realmente faz bem para elas, resgatam, né? Aquele momento. Então você pode ajudar e outras pessoas a se conectar também com outras pessoas, que é o nosso caso, né? Eu me conectei lá na casa de repouso com muitas pessoas, com os cuidadores, com os idosos, com as pessoas da família dos idosos, né? E me conecto também com outras pessoas que eu nem conheço, nem poderia conhecer se não fosse a Arta Reborn, que proporciona tudo isso para nós, né? Quantas de vocês estão aqui que eu não conheço e estamos aqui, né? Reunidas pelo mesmo assunto, pela mesma paixão, né? Agora, os bebês reborn de olhinhos abertos, eles funcionam na terapia de uma outra forma, tá? Tereza Cristina, seja bem-vinda. Funciona de uma outra forma, os de olhinhos abertos, né? Eles são mais adequados para criar uma conexão emocional de troca, né? O idoso, às vezes, sente muita solidão, né? Mesmo o idoso que tem, assim, um quadro de demência, um quadro de Alzheimer, eles sentem solidão também, né? Continuam sendo pessoas igual a todas as pessoas. E o idoso, ele observa o brilho nos olhinhos. Ó, você quer ver a diferença? Ó, vamos botar o Francisquinho aqui, bem direitinho, e vou pegar aqui o Danielzinho. Olha a diferença de um bebezinho com olhinhos brilhantes. Percebe a diferença? Né? Esse brilho nos olhos, o idoso quer imediatamente interagir. Sabe, ele quer conversar com o bebê, porque na cabeça dele, o bebezinho está olhando para ele com esses olhinhos brilhantes, esperando uma resposta dele, esperando conversar com ele. E aí o idoso se comunica. Eu vi isso no lar de idosos que eu levei o bebê, que a pessoa que não se comunicava no primeiro dia que eu levei um bebezinho dormindo, quando ela viu os olhinhos do bebê que ela pegou no colo, ela passou a conversar com o bebê. Você veja que ela nem conversava antes, né? Parecia uma pessoa enfesada, de mau humor o tempo todo. E de repente se conectou com o olhar do bebezinho, né? Então, especialmente se os olhinhos forem bem expressivos. Olha, esse olhinho, eu gosto de mostrar ele quando a luz bate nos olhinhos dele, para vocês verem como o brilho dos olhos faz diferença. Quer ver o Dudu? O Dudu é um bebezinho pequenininho, bem prematurinho. Agora, olha esses olhinhos fundos e brilhantes.
Imagine um idoso numa casa de repouso que sente solidão, que se sente sozinho, que tem vontade de se comunicar, mas de repente numa linguagem diferente, né? E não quer responder perguntas. Ele quer conversar a hora que ele tiver vontade. Esses olhinhos brilhantes costumam fazer com que os idosos se comuniquem. Então, existem variedades de tipos de olhinhos para a gente colocar nos bebezinhos, tá? Então, quando eu digo aí para as minhas renas, eu explico para elas, e elas aprendem isso no curso Natural Color, que os olhinhos abertos precisam ser de boa qualidade, do tamanho certo da casinha do olho, né? Para ter encaixadinho, para que não apareça nada lá dentro, para que fique bem encaixadinho, mas que tenha um brilho. Eu até passo o contato dos meus fornecedores de confiança para que elas comprem óleos de qualidade, porque existem muitos tipos de olhinhos por aí, inclusive uns de plástico, uns que ficam foscos com o tempo, uns olhinhos sem vida, sabe? Mas esses olhinhos que só faltam falar, olha isso. Esses olhinhos fazem com que um idoso com Alzheimer se comunique. Veja a importância dessa terapia. Olha, os bebezinhos que a gente faz, eles têm movimento, né? Eu costumo deixar com movimento na cabecinha. Imagine o idoso interagindo e podendo manipular ali a cabecinha dos bebezinhos, fazendo com que eles olhem para eles, né? Eu costumo pôr os meus bebezinhos aqui meio que interagindo um com o outro ali, né? Parece coisa de gente maluca, mas a gente se apaixona mesmo, a gente se encanta, né? Agora imagine uma pessoa que está numa instituição de caridade, que está sozinha, né? Porque nem todos os lares que acolhem pessoas com Alzheimer são lugares pagos, tem lugares também que tem pessoas de baixa renda, né? E que não tem aí nem a possibilidade de ter contato com um bebezinho como esse. Cabe a nós aproveitar da nossa arte, aproveitar desse aprendizado, da pintura que a gente aprende a fazer, do jeitinho que a gente aprende a deixar esses bebezinhos tão realistas, doar um pouquinho do nosso trabalho, doar um pouquinho da nossa pintura, para que essa terapia aconteça aí em qualquer faixa de renda, em qualquer lugar que tenha uma pessoa precisando desse tipo de terapia, né? Então, procura, de repente, aí, fazer da sua arte uma conexão maior, né? Não é? E também pensa o seguinte, pensa comigo, não é porque você vai fazer Baby Reborn para terapia, que você vai doar, que você vai fazer qualquer um, né? Procura fazer uma pintura bem realista, uma roupinha fácil de trocar, principalmente. É lindo, né? O Dudu com essa carinha de bravinho, olha, ele é muito fofinho mesmo. Então procura fazer bebezinhos bem realistas, bem caprichazinhos. Ai, Tânia Pedra. Olha, a Tânia Pedra é uma pessoa que trabalha na área de saúde e entende perfeitamente terapia de bonecas, né, Tânia? A Tânia tem um filho especial, ela sabe do que nós estamos falando aqui. A gente está falando da terapia das bonecas, Tânia, que você já sabe muito bem como é que funciona, né? E da importância da gente pintar bebezinhos que tem, eu estava falando, Tânia, da diferença dos bebezinhos de olhos fechados, que assim, dos estudos que eu procurei, das coisas que eu procurei, das pesquisas que eu fiz, os bebezinhos de olhos fechados, eles são excelentes para aquela hora que existe a síndrome do pôr do sol, onde as pessoas com qualquer tipo, né, qualquer pessoa numa condição especial, passa por aquele momento de agitação. Então os bebês de olhinhos fechados são muito indicados para acalmar, porque a pessoa, o idoso, a idosa, né, que tem a demência ou que tem Alzheimer, algum tipo de síndrome, naquele momento em que ele fica agitado, se o bebezinho de olhos fechados está no colo dele, ele entende que se ele fizer silêncio, o bebezinho vai dormir, não vai acordar.
né? Então, esse é o bebê mais indicado para as pessoas que estão naquele horário, né, da síndrome do pôr do sol. E os bebezinhos de olhinhos abertos, eu estava falando sobre a qualidade dos olhos, que é bom que sejam bem realistas, bem brilhantes, né? Porque isso induz o idoso que não se comunica a se comunicar, porque os olhinhos brilhantes olhando para eles parece que estão esperando resposta, né? Parece que estão querendo que eles se comuniquem com eles. Então, esses de olhinhos abertos são os mais indicados para as pessoas que quase não se comunicam, né? Então, levando para doação, levando para uma instituição, para uma casa de repouso, procura levar um de olhinhos fechados e um de olhinhos abertos, para que a terapeuta tenha essas duas possibilidades aí, né? E eu estava falando também sobre colocar, além de olhinhos de qualidade, roupinhas fáceis de trocar, né? Olha, o Dudu, por exemplo, se ele for com essa roupinha para um idoso, o idoso vai ter mais dificuldade, né, de fechar o zíper da roupinha, de abrir o zíper, vai ter mais dificuldade de tirar muita roupa, tem calça, tem body. Agora, ó, deixa eu mostrar a diferença desse bebezinho, que é o Danielzinho, com essa roupinha, que é aquela roupinha prática, né? Que a gente, quando tem bebê, a gente quer roupinhas que sejam práticas. A gente desabotou, puxou, abriu, né? Na hora de vestir é quase que um envelope, né? E vestiu os bracinhos, passou as perninhas, pronto. É fácil também para o idoso cuidar, né? E ele se torna um verdadeiro cuidador quando essa terapia é direcionada para que ele se sinta melhor, para que ele se comunique, para que ele se acalme, para que ele abaixe o nível de ansiedade, né? Na hora que o idoso está mais agressivo, muitas vezes, né? O Alzheimer tem graduações, né? E quando está num nível avançado, normalmente as pessoas gritam, mas não é que elas são agressivas querendo bater, a atitude delas é mais barulhenta, né? Muitas vezes já não se comunicam mais, já não conseguem mais dizer algumas palavras, né? Então tudo isso eu falo aqui com as minhas renas, conto para elas aí o tempo todo, né? Nós conversamos, eu estou sempre deixando bem claro, né? Como fazer, que olhinhos colocar, a qualidade dos olhinhos, indico fornecedores para os olhinhos bem realistas, né? E aí mando para ela os nomes dos fornecedores para que não comprem aí gato por lebre, de repente compram olhinhos que chegam são foscos, como eu já comprei, né? Quem me conhece sabe disso, né? Então esses olhinhos realistas, eles podem simular a interação e o contato visual que pode ser muito importante para a comunicação e a conexão emocional dos idosos, né? Ai, que saudade de você também, viu, Tânia? Eu sei que você está trabalhando, voltou a trabalhar, né? Tem o seu filho querido para cuidar, eu sei disso. Faz os seus bebezinhos, mas eu acho falta de vocês quando vocês somem, viu, Tânia? Fico feliz que você está aqui de volta, viu? Então, olha, a gente pode criar memórias ou trazer memórias afetivas de volta, dando conforto a esses idosos, né? Proporcionando aos lares, às casas dos idosos e até mesmo aos idosos da sua família, essa oportunidade de passar, de receber esse tipo de terapia, né? Outra coisa que às vezes eu vejo, assim, tem pessoas que se recusam a visitar lar de pessoas com algum tipo de demência, né? As pessoas têm medo, né? Mas não tenha medo, os idosos, eles estão ali bem cuidados, eles são medicados, eles não mordem ninguém, tá? Eles não vão te agredir, não precisa ter medo, né? Eu desde criança aprendi a visitar um asilo, que era o único na minha cidade, uma cidade do interior, era o único, né? E ainda é o único até hoje, embora a cidade tenha crescido, é o único que cuida de pessoas com vários graus de demência, com vários graus de debilidade, de falta de mobilidade também, né? Com vários tipos de síndrome, pessoas abandonadas pela família. Desde criança eu frequentei.
E eu nunca tive medo deles, não mordem ninguém, nem a gente, nem as crianças, nem ninguém. E se você leva um bebezinho desse para eles, então, considere-se amada por eles. Porque, olha, eu fui no lar de senhoras com Alzheimer a primeira vez, e daí eu percebi que eu tinha que levar mais bebê lá, porque um bebê não ia dar para tudo aquilo. E, principalmente, quis levar um bebê de olho fechado e um de olho aberto. Vocês acreditam que quando eu voltei a segunda vez, bateram palma para mim, quando eu cheguei com o bebê, e uma delas disse, olha, ela não vai levar os bebês embora. Porque no começo elas achavam que eu ia deixar os bebês para elas brincarem e depois eu ia levar embora. E daí elas já sabiam que eu não ia levar embora, né? Então é importantíssimo esse tipo de relação, de conhecer. Se tiver oportunidade, levem seus filhos também, né? Porque os seus filhos vão aprender muito vendo os idosos, convivendo com idosos, né? Porque eles serão os nossos futuros cuidadores, né? Tem muitos filhos que cuidam das pessoas com demência em casa, que é o caso da Cláudia, do Bom do Alzheimer, é o caso da família da Amália, né, da avó da Pomba. Então, muitas pessoas, essas são as pessoas famosas, né? Muitas pessoas aí que são desconhecidas, né? E muitas famílias que cuidam dos seus idosos em casa. E a gente só vai fazer bem se a gente conseguir propiciar e proporcionar que essas famílias conheçam a terapia das bonecas para acalmar essas pessoas, né? No seu horário mais difícil, muitas vezes, né? Às vezes o cuidador não tem tempo nem para tomar banho, né? Então, coloca o idoso para dormir, coloca um bebezinho lá abraçadinho com ele, dá tempo do cuidador fazer uma refeição e tomar um banho, tá? Deixa eu ver aqui. Heloísa, eu vou sempre nos asilos. Aqui já fiz muitas próteses dentárias. Eu sei que você é protética em doação, é muito bom. Hoje eu levo chás e biscoitos e elas adoram. Pois é, a minha mãe tinha comércio no último dia do ano, o último dinheiro que entrasse no caixa da loja, fosse R$10, se fosse pouco ela complementava. Fosse naquela época, que não seria R$1.000, porque é bem antigo isso, mas fosse R$1.000, era doado para a instituição de caridade. Então ela ia no mercado e comprava, como você disse, biscoitos, né, o que elas precisassem, tá? E levava no lar dos idosos. E isso fazia bem para os idosos e para minha mãe também, né? É muito bom essas doações que a gente faz, né, Heloísa? Nice, seja bem-vinda. Que você errou aqui? Eu sei que sou eu mesmo. Euli Camilo, seja bem-vinda. Então, olha, não tenho medo de estar com desses idosos, não tenho medo de aprender a pintar bebês reborn, mesmo que você diga, Mara, mas eu quero pintar só por hobby. Faça uma doação. Faça do seu hobby um motivo para você visitar um lar de idosos e levar esse tipo de carinho para elas, tá? Às vezes as famílias colocam as pessoas nos lares, não é porque não querem cuidar. Às vezes é a única opção que eles têm, né? Porque, boa noite, Anice. Porque a Anice é Maria Eunice, né? Maria Eunice Santos, agora já sei que é você. Teve mais Euli Camilo. Muito bom para nós fazer o bem e cuidar dos mais velhos. Exatamente, até porque o nosso caminho é esse também, né? De todos. Se Deus quiser, todas nós vamos ficar muito velhinhas, né? Só não fica velhinho quem não cuida, não fica por aqui muito tempo, né? Então, ó, a família, às vezes, faz essa opção, não é porque é mais fácil, não. É porque é necessário, né? Eu mesma, quando fui visitar o lar de idosos ali das senhoras com Alzheimer, eu conversei com o Rodrigo, que é o neto da dona Terezinha, para quem eu levei o bebezinho, né? Que por sinal tem o mesmo nome da minha mãe e é Terezinha com T-H-E-Z. Minha mãe era Terezinha com T-H. Então, por coincidência, a avó do Rodrigo, que é o mesmo nome do neto da minha mãe, que é meu afilhado, Rodrigo. Então houveram muitas coincidências. Ele me contou que a família fez essa opção de deixar a dona Terezinha no lar, e é um lar pago, né? Não é um lar de caridade, é uma casa de repouso que é paga, porque lá ela toma os remédios na hora certa, porque a família dele
cuidava muito dela. Mas como todos trabalhavam fora, às vezes um estava em casa no horário que o outro não estava. Às vezes, quem chegava desencontrava de quem saía. E acontecia muitas vezes de não saberem o remédio se foi dado ou se não for. Muitas vezes dava um remédio 2 vezes. Então, isso começou a atrapalhar a vida, a logística da família de cuidar da dona Terezinha. E muitas vezes ela estava tomando remédio, ou fora de hora, ou esqueciam de dar o remédio, porque às vezes um se responsabilizava e esquecia, aí vinha o outro, dava, o outro que tinha esquecido voltava e dava de novo. Então eles fizeram a opção, a família toda se reuniu e colocaram dona Terezinha nessa casa de repouso, onde ela é super bem cuidada, onde ela está sempre medicada na hora certa, onde ela faz todas as terapias, todo tipo de terapia, tem aula de Rafa Cardoso, seja bem-vindo. Tem aula de atividade física, elas fazem pintura, elas fazem uma porção de atividades o tempo todo e tem os bebês reborn que eu levei para elas passarem pela terapia das bonecas, né? Então eu conversei muito com o Rodrigo e ele me contou que a família faz questão de visitar a dona Terezinha, o fato dela estar naquele tipo de instituição faz com que eles tenham liberdade de ir a hora que eles querem, a hora que eles podem, e que sempre a família toda vai visitar a dona Terezinha. Inclusive, a semana passada, eu acompanho a Casa de Repouso na internet, no Instagram, chama Casa de Repouso Luz Divina, e se vocês quiserem, podem curtir aí, vocês vão ver as senhorinhas lá, e o Rodrigo postou o aniversário da avó, ele filmou, semana passada a dona Terezinha fez aniversário, e ele filmou Dona Terezinha, toda a família estava lá, tinha bolo, tinha de tudo que um aniversário deve ter, e a Dona Terezinha estava lá bem feliz e muito bem cuidada, né? Então, a Arte Reborn faz isso com a gente, me possibilitou conhecer uma família incrível, amorosa, maravilhosa, um lar onde as pessoas são muito bem cuidadas, onde elas passam pela terapia das bonecas também, que faz muito bem para elas, né? É um processo calmante, relaxante. Se é para nós, quando estamos pintando, imagina para essas pessoas. Nicole da Silva, seja bem-vinda. Maria dos Anjos, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, tá? Imagine se para nós isso faz tão bem, né? Quando a gente está pintando, a gente está ali muitas vezes até meio preocupada, com muitos problemas, às vezes meio ansiosa, e enquanto a gente está pintando é um processo calmante, relaxante, né? Ajuda a diminuir o nosso estresse aí do dia a dia, né? Às vezes um mal entendido, alguma coisinha que a gente guardou, que ficou ali, né, meio que incomodando, né? Então, ajuda a gente. Imagina os idosos que recebem um bebezinho feito pela gente e que serve para esse tipo de terapia que é calmante e relaxante, né? Então, olha aqui, ó, 2 tipos de terapia a gente pode proporcionar. A do bebezinho Magna Castro Marques, seja bem-vinda. A terapia do bebezinho dos olhinhos abertos, que faz com que o idoso se comunique com o bebê, né? Eu sigo uma página que eu não lembro o nome, eu sei que toda vez que é numa casa de repouso que levam os bebezinhos, toda vez que eles postam, tem um idoso conversando com o bebezinho de olhos abertos, porque chama para conversa, chama para uma resposta, né? Vilma Galon, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas vocês. E aí, eu estava explicando antes que o bebezinho de olhinhos fechados acalma os idosos que estão na síndrome do pôr do sol, que estão agitados, que falam mais altos, começam a andar para lá e para cá porque estão bem agitados. Então, os de olhinhos fechados servem para esse horário da terapia e os de olhinhos abertos fazem com que os idosos que não se comunicam até comecem a se comunicar com os bebezinhos, porque o brilho dos olhos chama para uma conversa. É muito fofo isso, né? Muito interessante que os bebês reborn possam contribuir para tudo isso, né?
Eu sempre digo que é maravilhoso para a gente que pinta e para quem recebe. Sempre. Promove, inclusive, empatia e compreensão dos dois lados, tá? Os bebês reborns pode ser considerado tanto como arte quanto como terapia, né? Dependendo aí do caso dos idosos. Maria Helena Amaral, seja bem-vinda. Mara, eu fui viajar, levei os bebês, foi uma festa onde eu parava. Imagino, Heloísa, imagino, né? Principalmente quando você para em algum lugar e deixa os bebezinhos sentados dentro do carro, né, Heloísa? Isso chama muita atenção das pessoas. Não vendi porque não quis, mas passei o meu contato. Ai, que ótimo, Heloísa. Eu falo que quando vocês começam a pintar é impossível não vender. Acaba vendendo, né? A gente só não vende o que não quer mesmo, né? Então, olha, a gente pode usar os bebês como arte, como terapia, né? É uma atividade que pode combinar aí a criatividade, a expressão artística, a conexão emocional, tornando uma experiência única e gratificante para todos nós, né? Você até pode pensar, mas Mara, não precisa ser um bebê reborn para fazer esse tipo de terapia funcionar. Mas você já pensou no sentimento que os bebês reborn carregam quando são pintados por você? Quando foi você que pintou? Quando você está pintando pensando naquelas pessoas que vão receber? Quando você coloca ali, sabe, um monte das suas boas energias, dos seus bons pensamentos, das suas orações. Muita gente pinta ouvindo música relaxante, né, ouvindo um louvor. Isso tudo vai carregado no bebê que você pintou para quem vai receber, né? Então, vai sempre com a sua boa energia. Quando você está pintando, você está sempre focada em fazer alguma coisa que melhore a vida de alguém, né? Albenásia, seja bem-vinda, boa tarde. Então, pintar um bebê reborn que faz tanto bem a você enquanto estava ali dedicada em pintar cada detalhezinho, pode fazer bem para quem recebe também, né? Essas bonecas aí que são feitas aos montes, serve uma boneca de loja? Até serve. Mas o que elas carregam? Sabe Deus o que elas carregam, né? A gente tem visto tantos vídeos, tantas denúncias de fábricas, né, que pagam pouquíssimo para quem produz aí as coisas em grande quantidade, né? E carrega o quê? Carrega muitas vezes tristeza, sofrimento. Nós procuramos colocar no nosso trabalho aqui sempre amor, carinho, atenção, né? Que eles vão sempre carregados de boas intenções, de energias positivas, né? Deixa eu ver aqui, Maria Graça, seja bem-vinda. Andréia Silvana, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Então, a gente não sabe de onde veio realmente essas bonecas que as lojas vendem, né? Serve para terapia? Serve, mas não tem o mesmo peso, não tem a mesma dedicação, né? Laços e memórias afetivas são diferentes disso. É como ter assim, imagine você ter um casaquinho tricotado pela sua mãe e pela sua avó, né? Ou ter um casaquinho desses comprado nesses sites aí que agora vendem de batelada baratíssimo, né? E que daí você tem que pagar um frete alto para receber. Qual que tem mais valor para você, né? O casaquinho que a sua avó fez, que a sua avó tricotou para você, que a sua mãe fez para você, especialmente para você com tanto amor, né? Ele vai ser guardado como uma memória delicada, amorosa, afetiva, que vai carregar essas lembranças da vovó, da mãe, para sempre, né? Agora, saiu e voltou. Seja bem-vinda de volta. E não tem o realismo e o amor que o bebê reborn carrega, é isso mesmo, Fátima. Exatamente. Os bebês reborn também carregam, né? Essa energia gostosa da mãe e da avó que tricotou ali para você um bebê, um casaquinho, né? Uma roupinha, com tanto amor, né? O valor é diferente, né? Se forem pintados por você, nunca serão iguais a nenhuma boneca de loja. E muito menos igual que qualquer outra artista reborn pinta. Se você pintar um bebê reborn, vai ser
uma recordação, uma memória em seu nome, que você fez, está representando você, vai ficar para sempre na memória da sua família, né? São Martim, seja bem-vinda. Eu amo essa cor de cabelo. Ah, eu também. Você viu que os meus aqui sempre tem uma corzinha de cabelo assim, né? Esse tom de cabelo mais clarinho aqui, né? Gosto dos moreninhos também, mas eu sempre gosto do castanho. Acho que é uma cor universal, né? Agora pense assim, os bebês que você pode comprar na internet são bonitos. Muitos deles são até muito bem feitos, né? Simone Ramos, seja bem-vinda. Simone Ramos, você por acaso é de Castro? Me conta aí. Eu conheço tanta gente de Castro com esse sobrenome. Seja bem-vinda, viu? Se forem pintados por você, eles nunca vão ser igual boneca de loja. Eles nunca serão iguais se você mesma pintar. Eles nunca terão o mesmo valor se você comprar pintado por outras pessoas, né? Quando é você que faz, ele vira uma obra de arte feita por você e tem um valor inestimável para sempre. A minha Poliana tem essa cor de cabelo, é verdade, é mesmo, Heloísa. Então, olha, os nossos bebês pintados por nós são como memórias afetivas que têm o cheirinho da sua infância, né? Muitas vezes lembram cada momento que você nunca esqueceu. Muitas vezes, quando você está pintando, você lembra de detalhes da sua infância, da alegria, né? Da sua avó, da sua mãe cuidando de você. E essa sua lembrança que você vai deixar para alguém aí da sua família vai ter exatamente esse valor inestimável, né? Além de servir como terapia, muitas crianças dormem abraçadas aos seus bebês reborn, também como uma espécie de terapia, né? Pense, olha, botar no colo para dormir um bebezinho desse, dormir com eles, né? Que coisa gostosa, né? Diga, Fátima, deixa eu ver, acho que eu perdi. Agora eu vou fazer a sol, estou esperando chegar o kit. Ai, que amor! Deixa eu ver, a Fátima falou, não tem o mesmo realismo, né? Não tem mesmo. Não tem. Eles são apaixonantes, né, Fátima? Então, olha, a gente passa por esse processo de aprender a pintar, que já é uma verdadeira terapia. Eu duvido que uma das minhas alunas que está aqui, uma das minhas renas que está aqui, diga assim, Mara, eu comecei a pintar, nossa senhora, que troço chato. Desiste, nossa, eu comecei a fazer esse negócio, encheu minha paciência, larguei para lá. Gente, eu não conheço ninguém que fez isso. Eu tenho algumas pessoas que conversam comigo e que se diziam incapazes de fazer isso. E começaram relutando muito, dizendo assim, não, acho que eu não vou conseguir. E olha, tanto que nós conversamos agora e o quanto que elas estão apaixonadas e o quanto que elas nunca se arrependeram de ter começado a pintar os bebês. E quantas delas fazem por hobby, fazem para doação, fazem para suas netas, fazem para vender e ganham dinheiro com isso. Muitas delas que estão aqui já ganham dinheiro fazendo isso e muitas delas não ganham porque não querem, como é o caso da Heloísa. Mas já a dona Heloísa vai começar a vender seus bebês, eu tenho certeza absoluta, viu, Heloísa? Eu mesma nunca pintei, hoje eu amo. Pois é, muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então não tem dinheiro que pague, não tem preço esse tipo de arte que nós fazemos e que pode aí realmente ajudar os idosos numa terapia calmante, relaxante, carregado de amor da nossa parte, né? Que fazemos aí cada detalhezinho pinta. Quando eu pinto, eu normalmente eu pinto apaixonada pelos bebês que eu pinto, né? Mas quando eu pinto pensando em alguém, parece que aí é triplicado, quadriplicado o amor que eu dedico. Ó, aqui, o pobre do Francisquinho tá todo despenteado, ó. Vamos pentear aqui o cabelo do Francisquinho. Olha, para quem acha que bebezinho com cabelinho não é bom, que o cabelinho esse ou aquele é ruim, é porque não sabe cuidar do cabelinho, né?
Porque olha, esse aqui é um tipo de cabelinho maravilhoso, é um mohair, bem fininho. Você pode ver aqui onde ele tem pouquíssimos fios, que fica bem ralinho, fica bem pouquinho. E olha só, dificuldade zero para cuidar, tá? Inclusive, se forem fazer para doação para terapia, façam também uns com cabelinho, outros sem cabelinho, com olhinhos abertos, com olhinhos fechados, tá? Porque as senhorinhas têm paixão pelos bebês. Os senhorzinhos também. Eu duvido que tenha um senhor idoso que você dê um bebê no colo dele e que ele não se apaixone. Eu vi muitas das minhas renas aqui dizer que o marido pegou no colo e falou: ah, não vai vender esse bebê vai ficar para nós, né? Pinto apaixonada, cada etapa das pinturas eu adoro, esqueço de mim mesma. Ai, que lindo. Fernanda, seja bem-vinda. Olha, meninas, hoje nós falamos aqui, Fernanda, para você que chegou agora, sobre terapia, né, das bonecas para os idosos, tá? Vontade de aprender não me falta, é grana mesmo. Pois então, Dona Leone Aparecida Valentim, fique conosco, participe da Jornada da Arte Reborn, tá? Logo, logo eu vou anunciar a data da jornada, me siga aqui no Instagram, apareça nas lives, tá? E fica por perto sempre, porque na jornada vocês têm grandes oportunidades de aprender a pintar, tá? O meu marido não deixou vender a Poliana, tá vendo? Eu sabia disso. Tatiane, Tiago e Miguel. Oh, que amor, eu te sigo. Eu sigo você, tá? Fofíssima a sua página, eu sigo você no Instagram. Reconheci pelo Tiago Miguel. Que fofa. Seja bem-vinda, tá? Então, meninas, olha, quem aí tem muita vontade de aprender a pintar bebê reborn, fica conosco, venha nas lives. E outro conselho que eu vou dar para vocês, se vocês assistiram essa live, logo que acaba a live, eu posto a live Rosi Santos, eu posto a live como Reels. Quem chegou agora, por exemplo, e perdeu a live toda, já já ela entra aí no meu perfil, você pode assistir. Quando você assistir, se você tem interesse, você é artista reborn, salva a live para você, porque eu dei muitas dicas aqui de para que servem os bebezinhos, para cada situação, para cada tipo de terapia. Jairinha Oficial, seja bem-vinda. Então salva aí para você, não sabe salvar? Tem uma bandeirinha, parece uma bandeirinha de festa junina, você clica ali e salva, cria uma pasta para você sobre os assuntos que te interessam aqui nas lives, tá? E curte também, manda coraçõezinhos lá para mim. Esses que vocês mandam quando a gente está ao vivo são maravilhosos. Mas se vocês forem lá no meu perfil, clicarem lá, mandarem coraçõezinhos e compartilharem com quem precisa saber, né, das coisas que a gente fala aqui, isso ajuda bastante aqui o Instagram me manter aqui para a gente estar sempre conectada e para eu sempre falar sobre arte reborn com vocês, tá? Ai, eu sei, olha lá, a Leonie, ela faz o curso comigo, a Heloísa, chama Cristalzinho Reborn, né? Obrigada, viu, Heloísa? Aliás, obrigada a todas por estarem aqui comigo hoje, tá? Quem chegou aqui no final, já já eu coloco aí no ar, vocês podem assistir a live toda, tá? Espero que vocês gostem, obrigada por estarem comigo, boa noite para todas vocês e até quinta-feira, tá? Quinta-feira nós vamos tentar fazer uma entrevista aqui no Instagram com a minha rena Fátima Meireles. Vamos ver se vai dar certo, Fátima. Se der, estaremos... Aliás, sexta-feira, essa semana ficou diferente. Essa semana a live de terça veio para quarta e a live de quinta vai para sexta. Então eu espero vocês aqui sexta-feira às 18 horas, tá? Boa noite para todas vocês.